Que tem uma fé muito grande que Deus tem falado com o nosso. Eu creio que talvez até um pouco mais conectado. A gente está muito interagindo muito à distância, assim, todo dia recebendo uma mensagem de ânimo do nosso pastor, reuniões de oração. Eu creio que tem sido um momento especial para a gente, mesmo difícil. Amém? Bom, momento Sebetar, vamos viver agora. Eu vou explicar, né, o que é o momento Sebetar. O momento Sebetar é um momento de comunhão que a gente faz aqui na igreja sempre. 1 minutinho que a gente dá uma parada depois do louvor, depois dos dízimos e ofertas, para a gente interagir um pouquinho antes que o pregador venha aqui trazer a palavra. E como a gente não está aqui tendo a oportunidade de dar um abraço forte, a gente tem feito pelo chat, a gente tem feito uma brincadeira. A Lulu lançou hoje um desafio, Lulu. Você me ajuda a lembrar aqui a pergunta mesmo? A gente fez hoje o que mesmo? Isso! Se você tivesse algum personagem bíblico que você pudesse levar para sua casa na quarentena. Só que não vale a Trindade. Pô, a Lulu escreveu para mim aqui. Bom, vou começar de novo. Se você pudesse escolher um personagem bíblico para visitar a sua casa, quem seria e por quê? Não vale a Trindade, kkkkkk. Vamos às respostas. Alexa Simões e Cal. Moisés, pois libertou o povo da escravidão no Egito e poderia ajudar na libertação do Covid. Amém, amém. Carol Freitas, Noé, para saber mais da estrutura da arca. Amém. Tiago Simões, Salomão, para fazer um intensivão de sabedoria. É abençoado, né, cara? Tiaguinho tá demais. Luísa, Jacó, porque ele saberia cozinhar. É você mesmo, Lulu? Eu tenho outra Luísa. Gabi Cordeiro e Laís Voyames. Paulo, para saber mais da experiência dele. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você possa... Eu, cara, não pensei, sabia? Assim, acho que eu chamaria Pedro, cara. Pedro. Chamaria Pedro para entender um pouco como ele se transformou tanto. Amém? Isso aí, pessoal. Glória a Deus. Vamos dar sequência no nosso culto. A gente vai ter uma palavra hoje abençoada. A nossa irmã Pamela. Eu ia falar da nossa diva Pamela, né? Diva Pamela. Esse é o momento, a troca aqui é um momento complicado, né? Eu tenho que sair. O microfone está na sua mão, né, Pamela? Então eu já posso sair sem problema nenhum. Eu saio pela frente. Olha lá. Eu não sei sair, não. Boa noite, pessoal. Quero dizer que eu escolheria Ruth, porque ela é fofa. Voltei aqui, mais uma vez, para trazer uma palavra que eu creio que vai abençoar muito as nossas vidas. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes 7. Nós vamos ler a primeira parte do versículo 8. Vamos lá. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Bem, essa passagem, ela é bem fácil de ler, né? Mas na prática, quando a gente vive, ela se demonstra bem mais difícil. E isso por quê? Porque quando estamos enfrentando muitas lutas repetidas, muitas dificuldades, a gente acaba perdendo a esperança de um bom fim para as coisas, né? De um final de bênçãos. Hoje, nós estamos vivendo um momento intermediário entre o início da pandemia de coronavírus, né? E o fim, que já está se aproximando. E é nessa fase que nós estamos agora que a angústia aumenta, que a nossa ansiedade aumenta, que a gente fica mais sensível a ficar para baixo, a ficar mal e a nos esquecermos, né, das promessas de Deus na nossa vida. E ficamos preocupados. E por que isso acontece? Porque a gente simplesmente não sabe qual é o desfecho exato para isso que nós estamos vivendo. É por isso que a gente precisa ter fé para crer até que tudo se conclua. Porque Deus já garantiu, o final das coisas é muito melhor do que o início. Eu separei uma história aqui
em Lucas, capítulo 24, e nós vamos ler a partir do versículo 13, que é uma história que mostra 2 discípulos indo a caminho de um vilarejo que se chamava Emaús, né? E eles estavam vivendo um tempo parecido com o nosso, de incertezas. Vamos ler? Em algum momento. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. Bem, o mesmo Jesus, qual é o mesmo Jesus? Que eles conheceram 3 anos antes de tudo isso acontecer e que tinha morrido na cruz do Calvário e que disse que ressuscitaria no 3º dia. Esse era o mesmo Jesus que ia acompanhando esses 2 discípulos que estavam a caminho de um vilarejo que era longe da cidade aonde estava o propósito da vida deles, que era Jerusalém, né? Esses 2 discípulos, eles simplesmente se esqueceram de que Jesus disse que ressuscitaria no 3º dia. Assim como nós também acabamos nos esquecendo de que Deus promete que o fim das coisas é melhor do que o início. Os 2 discípulos, eles discutiam, eles estavam ali remoendo aqueles acontecimentos. Jesus sofreu no Calvário, Jesus apanhou muito, foi uma morte horrível. E eles, parece que como que se revivendo aquelas histórias todas daqueles últimos 3 dias, isso ia fazendo o estado de espírito deles piorar. Dá mais aflição ficar falando sobre o sofrimento, ficar discutindo sobre as dificuldades e, principalmente, ficar remoendo as incertezas do momento e com uma desesperança absurda de um futuro melhor, né? A esperança deles estava totalmente destruída. A fé deles foi embora. E sabe o que acontece quando a fé da gente vai embora? A gente fica como se fosse cego. A gente fica tateando espiritualmente, sem saber para onde vai. Aí passa um vento de doutrina, aí passa uma notícia, passa alguém que fala, a gente vai atrás, a gente fica como que querendo se agarrar em alguma coisa, porque a cegueira espiritual, ela é pior. Eu não sei como é a cegueira natural, mas com certeza é pior, porque a gente anda em escuridão, como se Jesus não existisse. Mas ele não prometeu que o fim das coisas seria melhor do que o início? Ele prometeu. Os discípulos estavam como que impedidos de reconhecer essa grande bênção, de ver que Jesus ali estava caminhando com eles e de perceber que no 3º dia Jesus ressuscitaria, e ressuscitou e estava ali com eles. Nós estamos passando realmente por um momento muito delicado, é verdade. Ele começou com o início dessa pandemia, evoluiu para medidas restritivas que as nossas autoridades nos impuseram, isolamento social, cada um tem que ficar na sua casa, né? E isso trouxe um novo estilo de vida para a gente. Um novo estilo de vida que, é verdade, a gente não está gostando muito, a gente está enfrentando dificuldade. E aí, nesse momento, que já se passou um tempo do início dessas coisas todas, a gente está começando a buscar agora qual será o final. Qual será o final? Qual será o desfecho? Como que será o futuro? Quando todo mundo sair de casa, e uma hora a gente vai ter que sair, como é que vai ser? O que vai estar esperando a gente lá na rua? Né? Isso é natural. Isso é da nossa natureza. A gente sempre quer estar bem. A gente sempre quer estar dentro de uma normalidade. A gente não quer enfrentar a tribulação. A gente não quer que o nosso conforto seja modificado. Isso é natural. Deus nos criou para ser assim. Ele quer que a gente fique bem o tempo todo. Só que tem uma coisa. Jesus, quando veio a esse mundo, disse que a gente teria aflição. Não tem jeito, a gente vai ter aflição. Mas ele também disse para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e isso quer dizer que a gente também pode vencer. Então, Deus quer que a gente ande nesse estado de bem-estar, mas para isso a gente precisa guardar a nossa fé, porque sem a nossa fé,
a gente não consegue enxergar as bênçãos do período de tribulação e muito menos a grande bênção que está guardada para o fim de todo o ciclo da nossa vida, de qualquer um, seja de tribulações ou sejam fases felizes, existe uma grande bênção no fim de todas as coisas. Está na palavra de Deus, como eu li. E na história desses discípulos aqui, a gente vai avançar um pouquinho, colocar no versículo 17, Jesus foi conversando com aqueles 2 discípulos, né, pelo caminho. E à medida que a conversa ia fluindo, os olhos deles iam se abrindo também, né? Vamos ler. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que fosse remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o 3º dia que essas coisas aconteceram, é verdade também que algumas mulheres dentre nós se maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crerem tudo que os profetas disseram. Jesus estava ali diante deles, escutando toda aquela história, né? E eles dando uma bronca em Jesus. Como assim? Você não sabe o que aconteceu? Você não estava em Jerusalém? Você não ouviu que o profeta, varão grande, eles ainda não tinham visto Jesus como Deus, né? Morreu. A nossa esperança de que Israel fosse liberta e que a gente tivesse um bom futuro, a nossa esperança morreu. Morreu naquela cruz. Você não sabe disso? Jesus. E Jesus olhou para eles e disse: tardos de coração, nécios. Eles não estavam conseguindo ver Jesus com os olhos do coração, porque a fé deles, a falta de fé deles, os estavam impedindo. Isso significa que se a gente não abrir os olhos do nosso coração, a gente não vai conseguir enxergar as bênçãos do fim de tudo isso que a gente está vivendo. Mas a boa notícia é que o mesmo Jesus que foi paciente com aqueles 2 discípulos por aquele caminho todo, é o mesmo de hoje. E ele tem paciência com a gente. E se a gente abandonar a nossa fé, ele vem atrás da gente para fazer a gente recuperar a nossa fé, trazendo à memória tudo que nos traz esperança, trazendo palavras que nos edifiquem, trazendo a chama do Espírito Santo para acender esse calor no nosso coração, assim como acendeu no coração desses homens. E avançando aqui na história, agora a gente vai ler o versículo 28 até o 31. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Jesus foi como se fosse para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E aí, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe o deu. E abriram-se-lhe então os olhos e conheceram. E ele desapareceu deles. Quando o momento foi oportuno, quando aqueles discípulos estavam novamente prontos, com seu coração ardendo da presença de Deus, Jesus, abriu os olhos do coração deles de novo. E eles puderam ver que Jesus nunca esteve longe e que ele cumpriu o que ele prometeu. Eu vou ressuscitar no 3º dia. E ele ressuscitou. O próprio Cristo ressurreto veio atrás deles para falar isso para eles, para resgatar a fé deles, para que eles pudessem ver o cumprimento da promessa.
E essa experiência que eles tiveram no fim desse ciclo, na ressurreição de Cristo, foi um fôlego para eles. Eles estavam como quem não podia respirar, e esse fôlego entrou nos pulmões deles. Sabe para quê? Porque havia um trabalho a ser feito depois disso. O Espírito Santo, em alguns dias após isso, desceria. Eles precisavam estar prontos para receber o Espírito Santo e para iniciar a tão importante igreja. Esses dois aqui fizeram parte, junto com os outros, da primeira igreja. Havia muita coisa para ser feita, eles não podiam ficar estagnados ali, como que cegos, remoendo as tristezas. Eles precisavam abrir os olhos do coração deles. Nós também estamos chegando no fim dessa grande tribulação que estamos passando. E nós precisamos abrir os olhos do nosso coração para enxergar que Deus está do nosso lado e nos fará vencer. E há uma grande bênção no fim de tudo isso. Há um bom futuro. A gente precisa guardar a nossa fé. Se abrirmos os olhos do nosso coração, enxergaremos Cristo, nos direcionamos para tudo o que temos que fazer na próxima fase. Nós vamos precisar reestruturar as nossas vidas, profissional, pessoal, em todas as instâncias. A gente vai precisar rever como é que a gente vai fazer isso. A nossa comunidade. E aí? Será que você está pronto para essa fase? Deus quer que você esteja. Essa é a importância de guardarmos a nossa fé durante a caminhada, porque no final de tudo, vai fazer falta se você não tiver. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo recentemente e que me fez enxergar que Deus nunca esteve longe da minha vida profissional, que é uma área em que eu enfrento muita dificuldade de vencer cada etapa. Deus sempre esteve comigo. Mas eu pude reconhecer recentemente que Ele é maravilhoso. Desde 2014, eu trabalho nessa mesma empresa em que eu estou agora. E eu comecei nela na área de incorporação imobiliária. Eu era advogada que cuidava das compras e vendas de imóveis da empresa onde eu trabalho. Mas desde 2014, quando eu entrei na empresa, o meu desejo real era ir para a área jurídica da empresa, para não só tratar de compras e vendas de imóveis, mas tratar de todos os assuntos jurídicos, né? E seria, assim, uma evolução na minha carreira. E eu me esforcei para isso, eu conversei com pessoas que poderiam me abrir essas portas, eu até participei de alguns processos seletivos internos da empresa. 2014 se passou, 2015 se passou, 16, 17, 18, eu engravidei, nunca aconteceu. Eu nunca consegui uma vaga no jurídico. Mas eu voltei de licença maternidade e eu achei que a empresa estava realmente tomando rumos novos. Então eu pensei, bom, como a área de incorporação imobiliária realmente estava acabando, essa atividade da empresa está mesmo se extinguindo, eu talvez agora seja convidada para o jurídico, né? Mas, ou então, posso ser demitida. E nessa, eu fui procurar no mercado outras coisas, para me preparar, né, se isso acontecesse. E tentei blindar a minha fé de todas as maneiras, para não perder o ânimo, segurar a onda, porque eu tinha um bebezinho pequeno, uma família, eu não podia deixar nada, enfim, os meus pratinhos estavam todos equilibrados e não podiam cair. E aí eu confiei em Deus, botei todos eles na mão de Deus. Chegou um dia que eu fui convidada para tal reunião, eu sabia que isso ia acontecer. E aí a minha liderança direta lá no trabalho me fez uma proposta, que eu fiquei super surpresa. Você quer ser gerente de condomínio? Eu respirei e falei, quero, prontamente, porque eu sabia que Deus estava abrindo uma porta para mim. Mas internamente eu pensei, tudo que eu sei sobre gerenciamento de condomínio é a partir das áreas com que eu trabalhei aqui no meu dia a dia, né? E, geralmente, esse é um cargo ocupado por administradores, por arquitetos, engenheiros civis, não é ocupado por advogada. Poxa, será que eu não consegui aquela vaga no jurídico? Fiquei com aquela pontinha no meu coração. Mas fui em frente. E aí, chegando lá nesse novo desafio, eu aprendi um monte de coisas novas, eu comecei a me desenvolver absurdamente. O meu conhecimento jurídico serviu de base para que eu pudesse assimilar as tarefas com mais facilidade.
e a coisa fluiu, foi uma bênção. Não bastasse isso, aí veio a pandemia, né? A gente foi colocado para trabalhar em casa, todos os funcionários das áreas administrativas. E, passados 30 dias, eu recebi uma notícia que revelou a grande bênção do fim desse ciclo da minha vida. A notícia era que muitos funcionários da área administrativa da minha empresa tinha tido seu contrato suspenso. Eles passariam a viver daquela ajuda do governo, né, com aquele decreto que saiu, e a empresa bancaria uma outra ajudinha que era para eles não perderem tanto a sua renda. Mas eu, por estar em outra área, por estar desenvolvendo outra coisa, e que era essencial que eu continuasse tocando aquele trabalho, o meu contrato foi mantido, e o meu salário foi mantido também. Eu tenho trabalhado de casa e tenho feito jus a essa bênção, essa grande bênção que Deus me deu, né? Que bom que eu tive fé para enxergar, para ir até o final, que eu não fui embora, que eu não me desesperei, e que eu esperei para ver Deus concluir essa fase da minha vida num momento maravilhoso, e eu estou podendo passar por esse momento que a gente está passando financeiramente mais tranquilo. É bom ter olhos no nosso coração para ver as bênçãos de Deus todo o tempo. Guardei a fé, vi a minha bênção. Gostaria que os músicos fossem subindo para a gente cantar um louvor. Bem, agora que nós já sabemos o fim dessas duas histórias que eu contei, histórias que tiveram um final felizes, apesar da fase de incertezas em que tudo parecia dizer que não, a gente fica mais tranquilo, né? Mas o que estamos passando hoje pode nos fazer pensar que é impossível haver um bom futuro. Não conclua assim. Pare de olhar ao redor. Pare de olhar os prognósticos negativos. Pare de olhar as estatísticas, os especialistas que dizem que vai ser horrível. Não faça isso. Deus hoje, o Deus do impossível, aquele mesmo Jesus que estava caminhando com aqueles dois que tinha achado que tudo tinha acabado, está aqui hoje. Ele está caminhando do seu lado. Ele está te sustentando para você vencer essa etapa difícil. Pode ser que você não esteja vendo, mas Ele está. E Ele hoje te chamou para te garantir: há um bom fim para tudo isso, mesmo que tudo diga que não. Pergunta é: você quer que Deus abra os olhos do seu coração? Você quer que Ele te mostre que você pode sair dessa ainda muito mais forte, mais confiante, justamente para vencer a próxima etapa? Quer? Então larga a mão. Larga a mão dos teus conceitos. Larga a mão do que você já sabe. Larga a mão do que você já viu, já leu, já ouviu. Larga a mão disso. Feche os olhos para isso. Abra os olhos do seu coração. Enxergue o teu Deus te falando: eu estou aqui. Eu nunca estive longe. Eu estou no controle de tudo. Pode ser difícil. Eu não disse que não seria. Mas eu estou aqui e vou estar até o fim. E mais, no fim, há uma grande bênção te esperando. Quando tudo diz que não. Tudo diz que não. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de
prevalecer, o Deus do impossível. Senhor, Tu és o Deus do impossível, meu Pai. Tu sempre foste o Deus do impossível, Senhor. Ou então, nós não estaríamos aqui, porque a nossa vida já é um milagre, Senhor. Se soubéssemos quantas coisas Tu nos livras todos os dias, Senhor, nós pararíamos de confiar em máscaras, em álcool gel e tantas outras coisas que as pessoas têm falado, Senhor, e confiaríamos muito mais em Ti, meu Pai. Pai, abra os olhos do nosso coração nessa noite, Senhor. Não importa, ó Deus, o que ainda precisamos passar até que isso tudo se conclua, o Senhor está conosco. Muito obrigada por nos garantir isso, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa falta de fé. Encha-nos de fé. Ajuda-nos, Senhor, para que consigamos, Senhor, sair dessa e enxergar essa grande bênção que está bem diante dos nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais. Faça as escamas caírem, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos. Dá-nos, ó Deus, a oportunidade de curtir e viver esse bom fim e ter fôlego, Senhor, para fazer o que está adiante de nós, Senhor. Te pedimos isso porque cremos no poder e no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. Desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. O Deus do impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Obrigado, Deus. Obrigado. A Pamela já até saiu aqui da imagem, mas eu creio que a gente ainda está com a palavra dela viva no nosso coração, vai permanecer ainda mais. Pamela, fica aqui no cantinho que eu vou orar pra gente. A gente vai cantar um outro louvor que a Pamela também separou. Sobe aqui, Pamela, volta aqui pra gente orar junto. A gente vai cantar um louvor que a Pamela separou, que fala, mais pra cá, que fala, abra os olhos do meu coração. Enquanto a gente canta esse louvor, escreve aí no chat, quero te ver, quero te ver. E que você possa declarar na sua vida, que você recebe a palavra, você possa dizer, abra os olhos, eu quero te ver. Então a gente vai cantar esse louvor, você escreve no chat, quero te ver, e depois a gente vai orar para terminar. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, quero te ver. Fala isso, abre os olhos. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando em nós a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Tu és santo, Deus. Santo, santo. Fala, quero te ver, quero te ver. Santo, quero te ver. Quero te ver. Declara na sua vida, santo. Santo, santo. Jesus não está de quarentena. Declara, quero te ver. Santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Como assim? Quero te ver. Quero
ver. Mais uma vez, quero te ver, quero te ver. Quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Vamos levantar nossas mãos. Creia, o Deus do impossível não desistiu. O Deus do impossível não desistiu de nós, Deus. Ele está bem atento ao nosso lado, nos acompanhando, Deus. Obrigado, Deus, por mais uma palavra, Deus. Obrigado, Deus, por mais um testemunho que recebemos essa noite, Deus. Teu Santo Espírito jamais se afastou, jamais desistiu de nós, Deus. E essa noite nós declaramos, nós queremos te ver. Abre nossos olhos, Deus. Permaneceremos firmes, Deus. Tem sido difícil, a luta tem sido grande, Deus, mas nós declaramos aqui essa noite, nós iremos te ver, nós queremos e iremos te ver, Deus. O Deus do impossível, Deus. Fica conosco, Deus. Obrigado por mais essa noite. Obrigado pela vida da Pâmela e sua família, Deus. Obrigado por tudo que tem feito em nosso meio, Deus. Fica conosco, nós precisamos de ti, Deus. Amém. Uhul. Vamos terminar do início. Quero te ver. Pra terminar em Fabão, quero te ver. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Boa noite, galera. Abra os olhos do Nossa live. Quero te ver. Perdi meu gol, hein? Quero te ver. Terminando aqui nossa live, abre os olhos. Abra os olhos do meu coração. Quero mandar um beijo pros meus filhos, Benjamin e Matias. Quero te ver. Quero te ver. E pra Mizu também. Abre os olhos. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. E pra Dona Rô também. Menos pro Bernardo. E pra Fernandinha, minha irmã também. Todo mundo, meu pai. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Pra terminar, quero te ver mais uma vez. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Tu és santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Mais uma vez. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, 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 santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Quero te ver. Amém. Amém, pessoal. Boa noite. Glória a Deus. E amanhã é um domingo maravilhoso, eu creio.